Bom, pessoal, seguindo com as nossas aulas de teoria eletromagnética, hoje a gente vai fazer um exemplo, que é o exemplo 2.7, em que a gente aplica a, a relação para o potencial elétrico de uma distribuição de cargas, né? E a gente vai aplicar essa relação para um exemplo que a gente já fez, tá? Que a gente fez no exemplo 2.6, que é encontrar o potencial elétrico de uma casca esférica uniformemente carregada. Então a gente vai repetir o mesmo exemplo, mas usando outra metodologia, para vocês verem que fica bem mais difícil, né? A gente já fez esse exemplo usando essa relação aqui, ó, V de R, né, igual a menos a integral de infinito até o R de E escalar dl. Tá? Isso a gente fez já conhecendo o valor do campo elétrico. Né? Aqui a gente vai encontrar o potencial elétrico agora dessa distribuição de cargas, mas sem achar o campo elétrico primeiro. Tá bom? A ideia é que você achando o potencial elétrico, você depois, pela aplicação do gradiente, você acha o campo elétrico. Tá? Que a gente vai fazer o inverso. Então, para isso, a gente imagina a nossa esfera aqui. Ela tem uma densidade superficial de carga sigma, que é constante. Né? E aqui a gente faz uma orientação para facilitar o nosso cálculo. Que orientação é essa? Como a esfera ela é totalmente simétrica, né? De qualquer ponto que eu olhe ela, eu vou sempre ver a mesma coisa. Então, eu estou colocando o meu R, em que eu quero encontrar o potencial elétrico, que seria nesse ponto P aqui, né, ao longo do eixo Z, tá bom? Então, essa distância indo da origem até o Z, né, vai ser esse ponto Z qualquer aqui, ele é equivalente ao nosso R, tá bom? Então, para esse caso que a gente vai fazer, o nosso R é o Z chapéu, tá? A nossa esfera ela tem raio R, então a distância daqui da origem até esse ponto infinitesimal de carga que eu vou considerar vale R. Como eu desenhei aqui como vetor, eu boto um vetor aqui, tá bom? E a distância entre esse elemento infinitesimal de carga e o ponto P, essa distância aqui, é o R cursivo, tá? Então tá ali. Então, para facilitar para a gente, repare, a gente vai ter que fazer a integração sobre toda essa superfície. Então, eu vou definir esse ângulo aqui, ó, como sendo um θ', né, para a gente fazer a integração. Reparem que formou um triângulo, que não é retângulo, tá? Porque esse ângulo pode ter qualquer valor, né? Mas eu tenho um triângulo aqui, entre esse aqui é um lado, o lado referente ao R maiúsculo, tem um outro lado que é aqui, que está associado a esse R cursivo, e eu tenho o terceiro lado que é associado ao Z. Tá? Então a gente vai usar esse triângulo. E aí a gente vai recorrer a uma relação lá uma relação trigonométrica que a gente usa desde o ensino médio, que é o seguinte, por o caso que eu estou falando aqui agora, o R ao quadrado, né, que é o lado em azul do triângulo, ele vai ser o lado que eu tenho aqui o R maiúsculo ao quadrado, então vai ser R ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, o outro lado vale Z, tá bom? Mais Z ao quadrado, menos duas vezes Rzão, Z, cosseno de θ', tá bom? Então a gente vai usar esse valor, a gente vai colocar ele dentro da nossa expressão. Que expressão que a gente vai usar? A gente vai usar essa aqui, ó. Potencial em R, ele é igual, a gente viu isso na outra aula, né, que é igual a 4π y0, uma integral de superfície, né, de superfície aqui, da densidade de cargas sobre o R ao quadrado. Essa densidade aqui ela depende do R', né, dA', tá bom? Então, no lugar desse R cursivo, eu vou colocar isso, tá?
E quem é esse dA? Né? Esse dA, para o caso esférico, usando coordenadas esféricas, esse dA ele vai ser r quadrado seno de θ' dθ dφ. Como aqui eu estou falando de coordenadas das cargas, então eu boto um linha no θ e no φ também, tá bom? Então o dA que a gente vai usar é esse. Então aqui a gente vai colocar aqui, tá bom? E reparem, como o R é igual ao Z, né? Então a gente vai poder escrever da seguinte forma. O potencial no Z, no ponto Z, vai ser 1 sobre 4π y0, uma integral de superfície, que vai ser uma integral dupla, que eu tenho integração em θ' e em φ', da densidade de cargas, que é constante, ela não, nesse caso aqui específico, ela não depende do R', né? Dividido pelo R cursivo, que é, na verdade, a raiz quadrada, né, dessa coisa aqui, né? E essa coisa vai ser, então, R ao quadrado mais Z ao quadrado, menos 2 vezes RZ, cosseno de θ', tá? E o elemento de área vai ser R ao quadrado, seno de θ', dθ dφ. Todos dois sem linha. O valor de θ vai de 0 a π, e o valor de φ, né, vai de 0 a 2π para a gente conseguir definir toda a nossa esfera, a nossa casca esférica, tá bom? Reparem que aqui no integrando eu não tenho nada que dependa de φ', então a integral de φ' vai dar o próprio φ', que se eu substituir 0 dá 0, se eu substituir 2π vai dar 2π. Então vai aparecer uma constante 2π. Reparem também que eu tenho sigma e r quadrado que são constantes. Então eu vou reescrever isso retirando as constantes do integrando. Então vai ficar o 2π devido à integração em φ', sigma r quadrado, 4π y0, a integral em φ já foi embora, então só sobra em θ, que é de 0 a π, e vai sobrar seno de θ', dθ' da raiz quadrada de r quadrado mais z quadrado menos 2 vezes rz cosseno de θ'. Deixa eu estender essas linhas, né? Observem o seguinte, 4π e 2π pode ser cancelado, né? Então vai sobrar aqui, ó, v de z, sigma r quadrado sobre 2y0 e a integral de tudo aquilo, tá? Então deixa eu reescrever. R quadrado, z quadrado, menos 2 vezes rz, cosseno de θ'. E aqui tem o seno de θ', dθ'. Essa integral ela vai aparecer muito para a gente aqui em teoria eletromagnética. Ela parece ser bem complicada, né? Mas na verdade, por sorte, a gente consegue usar a substituição simples porque eu tenho aqui um cosseno de θ' e aqui eu tenho um seno de θ'. Um é a derivada do outro a menos de alguma constante, né? Sinal negativo. Então a gente pode, felizmente, chamar isso aqui de U, tá? Então quem é U? U vai ser R ao quadrado mais Z quadrado menos 2 vezes RZ, né? Esses valores de U, né, quando eu tiver, por exemplo, deixa eu colocar aqui, quando eu tiver θ'
igual a zero, né? Quanto que vai valer o meu u? Vou substituir, esqueci do cosseno ali, cosseno de θ ali, né? Quando o θ for igual a zero, eu vou ter cosseno de zero, que é igual a 1, então o meu u vai valer r quadrado mais z quadrado menos 2rz. Né? Quando eu tiver θ' igual a π, eu vou ter u valendo r ao quadrado mais z quadrado, cosseno de π é menos 1, então esse menos do cosseno vai cancelar com esse menos aqui, então vou ficar com opa, em azul, mais 2rz. Então esses aqui são os meus limites de integração. E eu tenho também, né, que o meu du vai ser, eu faço a derivada disso, né, r quadrado e z quadrado são constantes, então vai sobrar somente, seria menos 2rz, né, mais a derivada do cosseno é menos seno, então esse menos aqui desaparece, e eu vou ficar com seno de θ'. Deixa eu fazer isso abaixo porque está ficando muito bagunçado. Vou fazer aqui mais para baixo. Então o du vai ser 2rz seno de θ' de θ'. Se eu isolar aqui, tirar essas duas constantes, essas três, né, porque o 2 também é uma constante, passar para o outro lado, eu vou ter du sobre 2 vezes rz igual a seno de θ' de θ'. Então reparem que essa coisa do lado direito, felizmente, está aqui na integral, bem aqui, tá bom? E tudo isso que está dentro da raiz é o u, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos reescrever a integral. Então, o potencial elétrico em Z, né, ele vale. As constantes que a gente tinha ficou sigma r quadrados, sobre 2ε0. Eu fiquei com a integração, né, de... eu tenho raiz de u, eu já ainda me lembro, que é o que está aqui, né? Seno de θ' de θ', a gente vai substituir por isso, tá? Então vai ser que du sobre 2 vezes rz, né? E os limites de integração são esses, para θ e para θ' igual a π e para θ' igual a zero, né? Então, para igual a zero eu tenho um valor negativo, então vou ter aqui, ó, r ao quadrado mais z quadrado. Deixa eu só aumentar aqui, porque senão vai ficar muito apertado. Espera aí, só um instante. Chegar para cá. Se eu chegar esse aqui para cá, né? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ficar, vamos colocar aqui, r quadrado mais z quadrado menos 2rz. E aqui vai ficar r quadrado mais z quadrado mais 2rz, tá bom? Então, os limites ficaram grandes, né? Mas a integral agora está mais simples. Deixa eu reescrever ela aqui abaixo. Então, integral grandinha, mas não está tão difícil assim. Então eu tenho, reparem que eu tenho essas constantes, 2ε0, né? Eu tenho também aqui, do integrando, olha só, aqui vai sair uma constante também. Eu já vou colocar aqui que seria 1 sobre 2rz.
RZ, né? O Z também é constante. E eu tenho aqui a integração indo para até R quadrado mais Z quadrado mais 2RZ. E aqui eu tenho R ao quadrado mais Z quadrado menos 2RZ. Aí eu tenho du sobre raiz de u. Tá? Olha só. Esse quadrado corta com esse R, né? Esse 2 com esse 2 vai dar um 4. Então, vou ter que potencial em Z vai ser sigma R. Deixa eu só escrever mais embaixo, senão não vai dar. Eu vou ter potencial em Z, né? Sigma R 4π, tá? Integral de R quadrado mais Z quadrado menos RZ. Aqui R quadrado mais Z quadrado mais RZ, né? Integral de U elevado a menos meio, porque eu tenho aqui a divisão pela raiz, né? Então, para fazer a integração, a gente soma 1 e divide pelo expoente mais 1, né? Então, divide por menos meio mais 1. Então, vai dar meio. Beleza? Então, potencial em Z é sigma R sobre 4 não é π, né? Epsilon zero. 4 epsilon zero. A integração vai dar U elevado a meio positivo, né? E eu ainda tenho aqui uma divisão por meio, né? Reparem que quando eu fizer o inverso dessa fração, esse 4 aqui vai se tornar um 2, tá bom? Isso indo, deixa eu fazer, de R quadrado mais Z quadrado menos RZ até R quadrado mais Z quadrado menos RZ. Desculpa, o contrário, né? Positivo aqui, RZ. Tá bom? Então, ficamos com potencial em Z, sigma R2, né? Epsilon zero. E eu vou ter aqui o seguinte, vou substituir, como aqui no meu numerador eu tenho raiz de U, né? E o meu U são esses valores aqui, né? Então, vou ficar com raiz de R quadrado mais Z ao quadrado mais RZ, menos o valor do outro limite de integração, né? Que é R quadrado mais Z quadrado menos RZ. Ah, sim, eu acho que eu perdi um Z aqui acima, né? Eu perdi esse Z bem aqui. Ele não desapareceu com ninguém, então ele está aqui ainda. Então, vocês que perceberam isso, né? Meus parabéns. Ele ainda está aqui ainda. Tem um Z aqui, ó. Tá bom? Olha só. Então, reparem o seguinte, né? Essas coisas dentro da raiz, a gente consegue melhorar essa situação. Tá vendo que elas parecem quadrados perfeitos? Né? Elas não só parecem como são. Então, aqui eu tenho o quadrado perfeito de R mais Z ao quadrado. E aqui eu tenho o quadrado de R menos Z ao quadrado. Tá bom? Então, eu posso escrever assim. Dois epsilon zero Z, né? Aí eu vou ter raiz quadrada de R mais Z ao quadrado menos a raiz quadrada de R menos Z ao quadrado. Aqui a gente é levemente tentado a cortar essas raízes com esses quadrados, né?
mas não pode ser feito assim tão diretamente, a gente precisa fazer uma consideração. Para o caso da primeira raiz, não. A gente vai conseguir, é como se eu cortasse, né, uma coisa com a outra, porque a raiz é equivalente à elevação a 1 sobre 2. Mas no lado com sinal de menos, não. Porque olha só, eu tenho aqui, né, eu tenho R menos E. Por exemplo, imagine que o R é menor do que o Z. Então eu vou ter um número negativo, que eu vou levar ao quadrado, vai ficar positivo. Quando eu tirar a raiz quadrada, isso vai dar positivo. Se eu tiver o contrário, né? Se eu tiver, por exemplo, o R maior do que o Z, isso já é positivo, elevado ao quadrado é positivo, tira a raiz continua positivo. Então, por exemplo, se eu simplesmente corto esses dois e fico com R menos E, né? Se eu elevo o quadrado e depois tiro a raiz, isso sempre vai ser positivo. Isso tem que ser sempre positivo, né? Porque um número ao quadrado é positivo, tirando a raiz ele fica positivo também. Mas se eu só corto esses dois, caso eu tenha um Z maior do que um R, né? Eu vou ficar com um valor negativo aqui. E não pode, tá? E esse cálculo de elevar ao quadrado e tirar a raiz, ele necessariamente ele é sempre positivo. Então a gente tem que garantir isso, tá bom? Então, como é que eu faço para garantir isso? Eu tenho que considerar as duas situações. Tá? Quais duas situações são essas? Para fora da casca, para fora da casca, o nosso valor de Z ele é maior do que o R, tá certo? Ele é maior do que o R. Z é maior do que R, né? Então eu tenho que reescrever isso aqui depois de Z menos R, tá? Só para garantir que de fato o número seja positivo. Então eu vou ficar com potencial em Z é igual, né, a sigma R sobre, como é que tá? 2 ε0z, y0z. Então vou ter do primeiro quadrado e da raiz, vou ter R mais E, isso é fato, tá? Aí eu tenho menos, que é esse menos que está aqui, né? E como eu tenho o Z maior do que o R, então eu vou ter que ficar com Z menos R. Isso vai ter que ser assim, porque para garantir que isso seja positivo, tá? Então eu vou ficar com Z menos R, tá certo? Então aqui também tem um parêntese, né? Então vai ficar potencial em Z, vai ser sigma R 2ε0z. Aqui eu vou ter R mais E menos E mais R, tá? Então, olha só o que apareceu aqui. Eu tenho Z menos E, isso vai dar zero. E esse R com outro R vai dar 2 R's, né? Então, vou ter potencial em Z, vai ser sigma 2 R's sobre 2 ε0z. Tá certo? Não faltou nada, né? Sim, falta um quadrado aqui, porque eu tenho 2 R's e eu tenho um R aqui também, né? Então vai ficar dessa forma. Eu posso cortar, posso cortar esse com esse, e eu ficaria com potencial em Z, vai ser vou fazer o seguinte, vai ficar sigma R quadrado ε0z, tá certo? Só que para a gente ficar com algo similar ao que a gente já viu antes, o que eu vou fazer aqui de forma esperta? Vou multiplicar por 4π e dividir por 4π. Por que isso? Porque 4π vezes r quadrado dá a área da casca esférica. Isso vezes a densidade de carga vai dar a carga total, tá bom? Então, considerando que 4π r ao quadrado vezes sigma dá a carga total, né? Então, o potencial em Z vale
carga total sobre 4π ε0 z. Tá? Então a gente encontrou o mesmo resultado que a gente tinha antes. Considerando que z é igual a r, ou melhor, r, esse r, né? Então, potencial em R vale carga sobre 4π ε0R. Então, a gente chega no mesmo resultado. Isso para fora da casca esférica, beleza? Para dentro, eu tenho que o Z ele é menor do que o R. Então, para garantir que isso seja positivo, eu tenho que deixar como tal, eu tenho que deixar R menos Z, tá? Porque esse cálculo, fazer R menos Z ao quadrado e tirar a raiz, sempre tem que ser positivo, tá bom? Então, eu ficaria com o quê, né? Potencial em Z é igual, vamos voltar lá para lembrar como é que é, sigma R sobre 2ε0z, aqui vai ser R mais E menos R menos E, não é isso? Deixa eu só conferir. Isso. Né? Então, o potencial em Z para dentro da esfera vai ficar sigma R 2ε0z, né? E aqui eu vou ter Z mais E menos R menos E, mais E. Né? Porque esse menos com esse menos vai dar mais, né? Mais E. Então, R menos R dá zero, né? E eu vou ficar com o seguinte, potencial em Z para dentro da casca esférica vai dar sigma R sobre 2ε0z. E aqui vai dar 2e. Né? Repare, 2e corta com esse 2e. Né? E eu vou ficar com o valor de V de Z é igual a sigma R sobre ε0. Tá? Eu posso multiplicar por 4πr e dividir por 4πr, né? Por quê? Porque aí eu vou ter no numerador 4πr com esse r vai dar com esse r dá r quadrado, vezes a densidade de cargas, eu tenho a carga total. Então eu ficaria com potencial em Z daria 4π r ao quadrado sigma, e aqui eu teria 4π ε0r, né? Mas isso é igual à própria carga, tá? A carga total. Então ficaria com o potencial em Z igual a carga sobre 4π ε0r, que é exatamente o que a gente obteve usando a definição. Porém, aqui dá muito mais trabalho, né? Então a gente tem que fazer uma integral longa e bem trabalhosa, mas a gente encontra o mesmo resultado que a gente tinha antes. Em alguns casos é mais fácil a gente encontrar primeiro o potencial e só depois encontrar o campo elétrico, tá ok? Então a aula de hoje era isso.